Bem-vindos! Começa agora o Think About, um espaço para a gente conversar sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia. Nosso primeiro convidado nessa live é o Roberto Ciccone, ele é vice-presidente para seguros da Capgemini. Bem-vindo, Roberto. Obrigado, agradeço o convite do André e o seu, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês. Está aqui com a gente o CEO André Gregori. Bem-vindo, André. Obrigado, Adriana. Bem-vindo, Ciccone, né? Tá certo? Ciccone. Ele vai contar um pouquinho das pesquisas mundiais que a Capgemini tem feito já desde 2019, e essas pesquisas que são feitas com clientes e também com executivos das seguradoras, elas captam qual que é o interesse pela compra do seguro 100% online ao longo desses anos. Ciccone, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse percentual. Aumentou esse interesse? Aumentaram as compras? Qual é o retrato que você traz ali dos últimos 3 anos até 2021? Olha, a pesquisa que a gente faz de seguros, ela tem já 14 anos, mas eu vou falar dos últimos 3 justamente por essa evolução acelerada que aconteceu desde 2019 para cá, né? A pandemia, a gente ouve muitos executivos, né, de seguros no World Insurance Report, ouve executivos também de startups, insurtechs, a gente tem o World Insurtech Report, e o ano passado especificamente a gente ouviu também 11 mil pessoas no auge da pandemia, entre abril e maio, quando 2/3 da população mundial estavam em lockdown, né? E ficou 2 informações relevantes para te responder essa pergunta. A primeira é que nessas horas de crise, de pandemia, as pessoas valorizam mais os seguros, né? E o interesse em comprar seguros cresceu entre 9% e 10%, de acordo com os ramos, né? Os seguros gerais, vida e saúde. Então, antes da pandemia, o interesse em comprar seguros e durante a pandemia aumentou 9% e 10% nos vários ramos. Agora, o dado mais relevante em relação ao interesse de usar a internet, está no World Insurance Report também, a gente perguntou: com que frequência você usa cada canal, né? Antes da pandemia, durante, agora, né? E como é que você pretende depois do lockdown? E os canais humanos caíram, obviamente, durante a pandemia, caíram cerca de 5%, entre 17%, 18% para 12%, 13%. Depois da pandemia, a expectativa é voltar até um pouquinho maior, 20%, 21%. Mas os canais digitais, né? Tanto portal da seguradora, aplicativo, até chatbot, eles saíram de uma faixa de 14%, 18%, passaram durante a pandemia para 25%, então, depois da pandemia, aumentando para 30%. Quer dizer, claramente, os consumidores esperam usar cada vez mais o canal digital. E aí, só para fechar essa resposta, teve uma outra pergunta ligada a o quanto eles já estão interagindo e comprando pela internet, né? E de 2019 para 2021... para 2020, no final de 2020, na verdade, a geração Millennium saiu ali na verdade, desde 2018, né, saiu de 54 para 62. Enquanto que a geração X saiu de 30 para 64. Quer dizer, a gente constatou que não existe mais gap no uso digital e na compra digital. Não é mais uma questão demográfica, ela passou a ser muito mais de preferência de compra e também de uso das redes sociais. Então, em resumo, sim, né, cresceu muito, não só o interesse, como o uso da internet para pesquisar e para comprar seguros. Quando você iniciou a FinSeg, tinha percepção que as pessoas queriam fazer a compra do seguro 100% online? Como que foi esse início? Vamos lá, eu acho que esses dados que o Ciccone trouxe são bastante relevantes, e falando da FinSeg especificamente, eu acho que tudo nasce da ideia do próprio fundador, no nosso caso, né? Eu sou um consumidor de internet, eu já faço compras por internet há mais de, sei lá, quantos anos, 5, 6 anos, que eu já não compro nada que não seja pela internet. E ainda, quando eu estava na minha outra casa, eu percebia que existia um movimento bastante claro de que o consumidor, uma das coisas que o consumidor queria era, entre aspas,
a transparência e poder fazer consultas de forma mais dinâmica, para fazer pesquisa, que é outra das coisas que o Ticconi comentou na fala inicial dele. Então, sim, desde 2016, que eu, pelo menos, e eu tinha plena convicção de que isso era um movimento que não tinha volta. Eu costumo comparar esse movimento com a pessoa que ia na agência bancária e passou a usar o Internet Banking, depois ele usar o aplicativo mobile do bank. Esse é um movimento que ninguém quer mais voltar para a fila. Ninguém quer mais voltar para a fila do banco, seja quem for. E aí eu costumo até explodir um pouco dessa visão do millennial. Eu dou exemplo sempre do meu pai. Eu falo que meu pai é um billennial, porque ele tem 88 anos e ele faz tudo pela internet, tudo, absolutamente tudo. Então, quer dizer, a pessoa que que tem essa experiência, é uma experiência bem-sucedida, e cada vez mais, né, a tecnologia está comportando para que a experiência seja bem-sucedida, mais ela vai se voltar para esse lado. Então, respondendo pragmaticamente, Adriano, eu tinha certeza e plena convicção de que isso ia acontecer. Era uma certeza, devo dizer, que talvez solitária, e o que eu vejo hoje é que é um movimento, e não estou dizendo que eu tinha razão ou não, mas era uma percepção que eu tinha e que eu vejo que é um movimento hoje praticamente sem retorno da compra digital através de seguros. E compra passa por vários modelos, né? Por modelos de você pesquisa, por multicálculo, por produtos diferenciados, pela nossa proposta de valor, que é preço justo, enfim, que é comportamento, né, que é uma coisa que até que eu queria que o Ticconi explorasse depois um pouco, não sei se você tem isso no seu hall de perguntas, Adriana, mas explorar um pouco esse negócio de uso, né, de seguro por uso, porque também tem esse estigma, né, de que eu não uso o seguro. Não, você usa o seguro, acontece que ele está acionado de qualquer jeito, você está pagando por ele, mas você não está sendo exposto. Então, também fica esse negócio do uso, no uso, e eu queria entender um pouquinho se existe uma tendência para esse lado também. Existe no Brasil, qual a sua percepção? O seguro que dá para pagar pelo uso, no mundo todo também tem esse seguro. Queria que fizesse a comparação dessa consciência. Tem consciência, eu posso pagar o seguro só pelo que eu uso, ou ainda é muito iniciante, as pessoas não têm essa predisposição? Olha, as primeiras experiências desse tipo de seguro saíram lá na Inglaterra, na Aviva, no começo do século, né? Isso aí só amadureceu mesmo nos últimos 10 anos no mundo. É um seguro que já existe há um certo tempo na Europa, nos Estados Unidos. Tem sempre aquela discussão da tecnologia aportada para poder monitorar o carro, em detrimento também de privacidade, mas cada vez mais as pessoas estão dispostas a trocar, né, a privacidade, o monitoramento, por essa questão do prêmio só quando usa e tal. Mas, assim, a gente não perguntou especificamente se as pessoas conheciam, a gente já assumiu que conheciam e a gente perguntou o quanto eles estavam dispostos ou teriam interesse em comprar dois tipos de seguros, o on-demand, né, liga-desliga puro ali, ou o seguro como motility, esse seguro pago por uso, né? E o on-demand, no Brasil especificamente, não cresceu muito, saiu de 29% para 32%. Mas o seguro por uso, né, cresceu quase 50%, saiu de 35% das pessoas para 51%. Quer dizer, mais da metade dos consumidores hoje estariam dispostos a comprar esse tipo de seguros. E deu para perceber claramente que a pandemia ajudou isso, né? Pessoas em lockdown, não usando tanto o carro, aquela sensação até de injustiça, né, de pagar um seguro e não estar usando, né? E em detrimento de, se você puder pagar quando usa, faz mais sentido. Também endereça uma tendência muito clara de estudos de personalização. As pessoas esperam que o preço, o risco, seja de acordo com ela, né, personalizado. E esse seguro é totalmente personalizado, porque é exatamente o uso que você faz do seu carro, no caso. Então, além de ajudar na percepção de personalização, ajuda na percepção de justiça, né, de que está como uma utility, eu só pago a água quando eu consumo, ou luz, ou internet, o seguro também, e é o que explica o crescimento grande, né, de um ano para outro, 50% a mais de pessoas interessadas nesse tipo de modelo. É muito grande, né, um crescimento muito grande.
E o tema dessa live que a gente colocou são 5 pré-requisitos para ser uma insurtech de sucesso, né? São as 5 capacidades que as pesquisas feitas ao longo dos 3 anos com insurtechs não, com os clientes e com os executivos de seguradoras mostram que os insurtechs precisam ter 5 capacidades, 5 pré-requisitos para serem bem-sucedidas. Vamos lá para o primeiro e depois eu queria que o... Mas eu queria só comentar um pouco isso que o Ticone acabou de falar do pay-per-use, se você me permitir, Adriana, que eu sei que o nosso tempo Vamos lá. Mas é muito rápido. Com a pandemia, é verdade que aumentou a procura, o interesse por esse seguro pay-per-use. E, na verdade, o que é o seguro pay-per-use? E outra coisa que o Ticone também falou, eu costumo dizer que não é nem caro nem barato, ele é justo. E esse conceito de justo, ele obviamente, durante a pandemia, as pessoas começaram a pensar em algumas coisas que elas estavam pagando, que elas teriam que cortar, porque ninguém sabia o dia de amanhã, né? Eu costumo dizer que as pessoas pensam em seguro muito quando tem algum tipo de receio, algum tipo de temor de perder alguma coisa, de perder um bem, de perder um ente, de perder seja o que for. Então, é essa hora que uma das horas que as pessoas pensam em seguro, né? Principalmente falando aqui de Brasil. E com a pandemia, o que houve foi que as pessoas se voltaram para dentro de casa, para dentro dos seus lares, tiveram que repensar um pouco suas vidas, não sabiam do que ia acontecer no futuro, e uma das coisas que ficou óbvio é que o seguro estava dentro de casa, o carro estava na garagem, e ela estava continuando pagando lá o boleto da seguradora. Então, não fazia sentido. Então, o discurso do justo, ou seja, que você paga pelo seu uso e como você usa, que é exatamente o nosso discurso, que aí vem o indivíduo, o risco, a mensuração do risco pelo indivíduo, ela se tornou presente. E o nosso seguro, ele tem uma característica de liga e desliga, só que automatizada. Eu vou dar um exemplo. O carro está na garagem, ele não vai atropelar uma pessoa. Então, para que o taxímetro da precificação do acidente contra terceiros ou a indenização contra terceiros, ele tem que estar ligado? Não que a cobertura esteja desligada. Então, essa é uma tendência que a gente tem visto muito mais interesse do consumidor, e mais do que isso, o consumidor pedindo para o mercado por esse produtos que sejam pagos pelo uso. Mas a pandemia acelerou por isso, na minha opinião, porque as pessoas pararam para olhar para dentro de casa, nos seus orçamentos, e começou a fazer sentido o conceito do pay-per-use. Isso. A gente vai para os pré-requisitos agora e a gente volta ainda nessa questão, porque vai abordar bastantes itens considerados, são 5 pontos considerados pré-requisitos para insurtechs bem-sucedidas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Vamos lá, Ciccone. Então, o contexto, né, do porquê desses 5 pré-requisitos está muito ligado justamente a esse novo consumidor, né, mais digital, que exige mais personalização, com mais informação e que interage digitalmente, né. Está ligado também a essas novas tendências tecnológicas que agora habilitam mais coisas, né, como a telemática e outros, envelhecimento da população, tem outras tendências, e, por último, a própria arena de competição das seguradoras e das próprias insurtechs, que mudou, né, quer dizer, agora tem seguradora contra seguradora, tem insurtech ajudando e também competindo, tem as big techs entrando no cenário. Então, à luz de todas essas pressões, né, entre aspas, externas, e por último a regulação também, né, sempre mais forte, e exigindo mais coisas, e por outro lado também habilitando o mercado em alguns sentidos de inovação. Com todo esse caldeirão de pressões, né, as seguradoras e as próprias insurtechs deveriam ser capazes de ter 5 capacidades para poder ser bem-sucedida, né? E a primeira é resposta em tempo real, quer dizer, ser capaz de identificar o momento de vida da pessoa, o que é relevante para ela naquele momento no tempo, e reagir a isso com ofertas abrangentes, proteção abrangente, com soluções e serviços de acordo com isso, né? Então, esse é um primeiro, agilidade e resposta em tempo real. A outra é ter processos à prova de crise, né? Quer dizer, ter a tal da resiliência. A gente vivenciou isso muito, exatamente um ano atrás, quando todo mundo teve que ir para casa e as empresas operar em home office e trabalhar
suporte remoto, pulverizado, cybersecurity, a produtividade das pessoas e etc. As crises, né? Então, essa capacidade de responder às crises, ser resiliente, pode ser uma crise negativa, alguma problema de infraestrutura, algo como aconteceu na pandemia, ou até positiva, né? Muitas vendas ou muita demanda por algum serviço ao mesmo tempo, então a gente tem que ser capaz de reagir a isso e voltar à normalidade o mais rápido possível. Esse é o segundo. A terceira é oferecer seguro como uma utility, ficou claro pelas tendências, pelo crescimento do interesse e pela questão de novo, endereçar a personalização, endereçar uma experiência melhor de compra e de uso, e o senso de justiça ali. A quarta é a empresa que se preocupa, né, no sentido de que te conhece, está antenado com o seu estilo de vida, o que está acontecendo com você, trabalha não só serviços e produtos relevantes, mas também prevenção, né? Então, deixar de só pagar sinistro para te ajudar com informações, com prevenção, e além da proteção, né? E, por último, proporcionar experiência digital. É aquilo que o próprio André comentou, não tem como fugir mais. A gente sabe que os corretores são necessários, no Brasil especificamente, 1/3 das pessoas prefere o contrato pessoal ainda, mas a ideia é que a experiência possa ser multicanal, né? Ela possa... todo mundo já pesquisa pela internet, então procurar pela internet e depois comprar eventualmente na internet, ou com um corretor, ou no call center, que tem essa omnicanalidade transparente, né? E que a experiência seja digital. E finalizando esse tema, a pesquisa comprova que a preferência das pessoas é uma jornada digital né, parecida com as Big Techs. Então, em que sentido, né? Como uma Amazon ou uma Netflix, pessoas com o seu perfil compram assim assado, ou compre com um clique, com poucos cliques, com muita conveniência, personalizadas e digitais, no caso. Desses 5 itens, dos 5 itens que o Ciccone mencionou, qual, na sua avaliação, foi o mais complicado para a FinSeg, ou tem sido mais complicado no dia a dia? Honestamente, eu acho que os 5, mas eu acho que o que foi mais complicado para a FinSeg foi porque talvez, e é uma coisa que eu falo sempre, a gente tenha nascido antes do momento que o mercado estava preparado para receber um produto como o nosso. Então, o mais complicado para a gente foi o convencimento do próprio setor, né? Passando por, desde regulador até o próprio corretor, que aliás, eu tenho certeza, a gente tem feito alguns eventos dentro de casa com corretores, e a surpresa é que os corretores estão se digitalizando, procurando canais de prospecção digital, estão abertos a isso, muito mais do que estavam quando a gente começou, mas muito mais. Então, isso para mim, é uma experiência super positiva de que está acontecendo esse processo mesmo de digitalização. Então, para mim, o maior desafio foi, de fato, o aculturamento do próprio mercado. Agora, desses 5 citados pelo Ciccone, foi em função dessa dificuldade porque vender seguro, que a gente adoraria, a gente até pode fazer a nossa experiência ser tão simples quanto hoje na Amazon, você arrasta, né, um botãozinho e compra alguma coisa, você não precisa mais fazer nada. Mas existe também um ambiente que passa pelo regulatório e passa pelo convencimento das próprias seguradoras ou dos próprios agentes do setor de seguros, que são muito receosos com isso. Então, antes de colocar um produto na prateleira, eu sempre falo que essa é a grande diferença de você colocar um seguro com uma experiência absolutamente simplificada na prateleira, ou você colocar algo lá na Amazon ou no Mercado Livre, é porque tem um produto que você fabrica e outro que você tem que estudar e tem que ser comprovado matematicamente de que ele funciona. E aí tem o processo de convencimento. Então, essa é a grande diferença. Então, para mim, essa foi a maior dificuldade, assim, como fazer a melhor experiência para o usuário vis-à-vis o convencimento do próprio mercado de que isso deveria ser o caminho a ser tomado. Então,
Essa foi a nossa. Agora, resiliência, né? Tá disposto a enfrentar tudo, isso faz parte, inclusive, da nossa história. A gente teve, sei lá quantas centenas de conversa com o mercado, com todo mundo tentando vender o nosso modelo, que não era só o 100% digital, né? Era o 100% digital, baseado em experiência, baseado em comportamento. A parte que não lembro exatamente os 5, mas a outra coisa que ele falou de responder rápido. Esse, para mim, é talvez o mais fundamental de todos. A experiência digital, ela muda de acordo com quem está teclando, quem está acessando, e muda do dia para a noite, num piscar de olhos. Se você não conseguir responder do dia para a noite, ou às vezes online, você está fora desse jogo. Essa também foi uma grande dificuldade, porque as companhias ainda hoje não estão preparadas para essa movimentação rápida de mudança, né? Então, eu diria que são esses dois. Foi a primeira, a resiliência, né? Mas junto com a catequese do mercado, e que o consumidor, a gente sabia que ele ia querer um produto desse, e é o que o Ciccone mencionou no começo da fala dele, e também de fazer a experiência mais simplificada possível. Esse é um trabalho de dia a dia que a gente faz junto ao nosso sistema. Aqui no Brasil, na sua avaliação entre as insurtechs, o que você nota que precisa aperfeiçoar em relação a esses 5 pontos mencionados para as insurtechs bem-sucedidas? Olha, a gente chegou a perguntar para eles, né, assim, a autoavaliação nessas 5 dimensões, e no Brasil, especificamente, os 2 pontos onde eles mesmos se autoavaliaram pior, né? Um foi nessa questão do resposta em tempo real, na questão de estar conectado mais com os momentos de vida da pessoa, trabalhar a informação, né, o data-driven, ali, os dados de maneira imediata e reagir a isso também imediatamente, né? Quer dizer, a instantaneidade, que o André comentou bem, eles apontam que está presente, as insurtechs trabalham digitalmente e respondem rápido, mas a capacidade de coletar dados em tempo real e reagir a isso para oferecer, por exemplo, proteção abrangente para todos os riscos do momento, ou serviços adicionais, ou prevenção, foi um tema. E justamente a prevenção, né, quer dizer, aquela história do caring insurer, né, ser capaz de ir além de seguros, e aí as insurtechs têm uma dificuldade maior, até por ser mais nicho, né, ter um produto, um serviço específico, e não é tão abrangente. Eles se autoavaliaram mal, mas também, nesse caso, faz até mais sentido e é coerente, né, ter um foco específico. Esses 2 foram os 2 principais. A resiliência está presente, a inovação, a parte digital, e a instantaneidade, mas não exatamente a cultura de processar os dados em tempo real, coletar e processar, e ser capaz de reagir a isso, oferecer mais abrangência, mais prevenção, e também trabalhar, né, em ecossistema, né, muito mais plugada em N possíveis parceiros, não só para oferecer no momento certo, na hora certa, mas para também processar com a seguradora da maneira mais ágil possível. André, e o que você acha mais simples desses pré-requisitos, que foi logo de início mais... Nenhum? Não, o mais simples... Quando eu ouço, né, quando eu falo, principalmente para amigos ou para quem quer que seja que não conheça o mercado, mas obviamente que é um usuário de seguro, em algum momento já foi usuário de seguro, eles sempre falam do online, né? Não, mas é online, que legal, tal. Mas é que não sabe o que por trás vem do online. Então, para mim, o mais fácil é você, que é o que a gente vê, assim, um pouco acontecendo, dar uma roupagem nova para um produto antigo. Eu costumo falar que é a diferença da Apple e do PC e do Mac, né? O seguro, não adianta você ter só a roupagem digital online, se você não tiver um produto digital online, né? Eu costumo dizer que o digital, ele não é tailor-made, como é uma alfaiataria. O digital é calça 34, 34. É binário, você tem que apresentar para o usuário qual que é a melhor
qual que é a melhor solução. Mas o mais fácil, para mim, é a experiência digital, porque isso é uma coisa hoje que está muito mais fácil de ser conectada. As seguradoras, no começo, eu falava de API, as pessoas não sabiam, os grandes prestadores de serviço, a gente queria conectar com eles para, por exemplo, o cara ver o guincho chegando e tudo mais, que era uma coisa óbvia. Eles não tinham como fazer, a gente teve que construir APIs para alguns prestadores, a gente teve que construir web service para alguns prestadores. Fala que hoje a gente tem, sei lá, 50 entre empresas seguradoras e prestadores conectados dentro do nosso sistema, mas o mais fácil é apresentar uma solução, uma experiência digital. Isso é o mais fácil, fazer uma coisa bonitinha, um fronting bonitinho. Agora, como você processa isso por trás e o que você entrega, aí realmente é um bicho um pouco diferente. E o que a gente vê hoje, que com esse fenômeno de tecnologia e outro fenômeno de abundância de capital, existe muita coisa superficial em seguro ainda, né? Tipo, é uma roupagem, mas o seguro ainda continua sendo aquele mesmo seguro que é oferecido há sei lá quanto tempo, só que ele está com uma carinha mais bonitinha. Isso é o mais fácil. Honestamente, isso é o mais fácil. Ciccone, a gente está acabando, falta alguns minutinhos para encerrar. Gostaria que você falasse as últimas palavras. Olha, de novo, agradecer a oportunidade. Acho que o mercado precisa falar mais de seguros e trocar, né, experiências, constatações, até em prol da cultura de seguros e dessa transformação, né? Parabenizar o André, a Thinseg, que realmente o core da empresa é uma solução extremamente moderna, que não é o Ford T preto, né? É um negócio realmente novo, digital e personalizado. Está muito aderente eu diria, as melhores práticas, né, do mercado, ou que está na preferência do cliente, né, que é o que importa mesmo. Só agradecer de novo a oportunidade, fico à disposição para o que precisarem. André, as últimas palavras? Eu queria terminar agradecendo o Ciccone. Eu acho que é muito importante, você sabe, Ciccone, que como a gente é independente, você vê, a gente não tem investidor, a gente não tem uma nave-mãe, e eu, a duras penas, mantive a empresa assim, para conseguir ter a independência, para poder ter o discurso correto para o cliente. Para mim, não quero ter o discurso correto para A, B ou C, eu quero ter o discurso correto e o produto correto para o cliente. Graças a Deus, a gente conseguiu chegar aqui. Agora, é muito importante que empresas, né, como a sua, que vivem de extração de dados e de análise de dados, que reverberem isso, porque... Obviamente, você pode imaginar, já deu para perceber que eu falo muito, eu sou um apaixonado por isso, por esse negócio que a gente criou e por esse mercado como um todo. Mas eu ficar falando, às vezes fica falando, é óbvio, né? Ele está falando do negócio dele e tal. Agora, é muito importante que reverbere esses números todos, que são muito importantes, são muito relevantes para mostrar a tendência e para ajudar na catequese, que no final do dia é bom para o usuário. Mas muito obrigado aí por trazer esses dados. Vamos conversar mais, até offline, para ver se você dá mais algumas diretrizes para a gente. Maravilha, com a disposição. Obrigada, André, obrigada, Ciccone, obrigada a todos que assistiram e termina aqui a nossa live. Até mais. A primeira live, né? A primeira termina aqui. Até mais, gente. Até mais, bem-vindos. Um abração. Obrigado. Tchau, um abração.